O terror psicológico é um dos subgêneros do terror que mais está em alta nos últimos anos e vem conquistando sua própria legião de fãs. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais as características de um filme de terror psicológico, como identificar se um filme se encaixa ou não nesse subgênero e quais os filmes mais importantes que vocês não podem deixar de conferir. Tudo isso logo depois da vinheta. Vem comigo! Você já teve vontade de se encolher assistindo alguma cena? Não por medo, mas por um desconforto tão grande que o seu corpo quase te obriga a fechar os olhos e se proteger daquilo? Uma cena que tenha tocado em algo que pra você é muito assustador de forma íntima, um medo pessoal, uma fobia. Algo que faça você querer que a cena acabe logo pra você poder voltar a respirar novamente. Isso é terror psicológico. Quando um filme consegue se usar de questões universais que nos causam desconforto, inquietação, angústia, focando mais em criar um clima em que o nosso cérebro não consegue descansar e fica o tempo todo em alerta, ansiosos pela situação que está acontecendo, esse filme é um terror psicológico, ou ele pelo menos se usa desse subgênero. O terror psicológico se concentra em conflitos mentais. Enquanto o terror por si só usa muitos efeitos gráficos para causar medo, como um assassino perseguindo a sua vítima, por exemplo, o terror psicológico foca em criar situações onde a audiência é obrigada a confrontar seus medos através dos personagens de forma menos explícita do que no slasher, por exemplo. Ele foca no lado obscuro da nossa mente que a gente geralmente tenta oprimir, e prefere trabalhar com as vulnerabilidades emocionais e psicológicas ao invés de medos primitivos, como é o caso de um filme em que o personagem tem que sobreviver a um ataque de monstro, por exemplo. Suspeita, desconfiança, dúvida e paranoia sobre si mesmo, os outros e o mundo são elementos sempre presentes nos filmes de terror psicológico. Muitas vezes isso se mostra através de personagens que não sabem diferenciar o que é real do que não é, seja por causa de delírios, manipulação de outros, traumas, alucinações ou até transtornos mentais. Essa desconfiança no ponto de vista em que nós vemos a história causa um desconforto porque a gente não sabe no que ou em quem confiar. No terror psicológico, o medo é causado quando a gente entende o porquê nada é o que parece. Muitos filmes de terror psicológico se usam de outros subgêneros do terror também, como o slasher ou sobrenatural, mas eles se destacam por mergulhar na mente do personagem de forma que esses outros subgêneros não fazem. Esses filmes nos colocam na mente do personagem e nos mostram como toda a situação está afetando ele, quais as suas motivações, os seus medos. Isso faz com que a gente se identifique com ele e então possamos espelhar os seus sentimentos e emoções, sentindo o que ele sente, o seu medo, o seu pavor, a sua vulnerabilidade. E então o filme se torna muito mais poderoso porque a gente entende o personagem e passa por todas as situações junto com ele. Um bom exemplo é It, a Coisa, de 2017. Não, ele não é um filme de terror psicológico, mas ele se usa de alguns elementos desse subgênero para tornar sua trama ainda mais poderosa. O Pennywise, o palhaço assassino, é sinistro e assustou geral, não tem questionamento sobre isso. Suas cenas eram sempre aterrorizantes e os jumpscares do filme, aquelas cenas que vêm do nada para dar um ataque cardíaco na gente, funcionaram muito bem. Porém, quando o filme acaba, o Pennywise é derrotado, e a não ser que você tenha fobia de palhaços, não vai sair do cinema com medo dele. Mas o desconforto que você sentiu ao ver um garoto sofrendo racismo de outros garotos da idade dele, a ponto de ameaçarem sua vida se ele não sair da cidade, esse desconforto ainda tá em você. A raiva que sente daquele grupo que faz bullying com as outras crianças bem mais novas que eles, essa raiva continua. O absoluto nojo e angústia que sentiu ao ver como o pai da Beverly trata ela, isso continua com você mesmo depois do filme acabar. Esses são detalhes que foram colocados no filme que te deixam investidos na história e nos personagens até depois do final. Você quer ter certeza que eles vão conseguir derrotar o Pennywise, sim, mas você também quer saber se eles vão conseguir se livrar dessas outras situações tão horríveis quanto que eles vivem no seu dia a dia. Você quer saber o que aconteceu depois, como eles vão superar. Nem todo mundo na audiência entende o que é ser perseguido por um palhaço interdimensional que quer devorar eles vivos, mas todo mundo, pelo menos quem tem o mínimo de noção, entende os horrores do racismo, do bullying, do abuso aqui no mundo real. Essas são questões universais, muitas vezes consideradas tabu, que são trancadas no fundo de nossas mentes porque são desconfortáveis demais só de pensar. A função do terror psicológico é expor essas questões e nos obrigar a lidar com elas conscientemente. E é esse desconforto que muitas vezes causa mais terror do que um psicopata com uma faca, porque é pessoal, mira direto nas nossas emoções e no nosso psicológico, e não nos deixa livres até depois do filme acabar, às vezes nem depois disso. A importância desse subgênero vem justamente daí, e nos dá uma chance de enfrentar essas questões que não nos sentimos seguros de enfrentar em outras situações, nos dando a oportunidade de enfrentar essas angústias de forma segura
segura e controlada, através de uma história fictícia que não vai trazer consequências negativas pra gente. Fora a importância de dar palco para essas discussões que geralmente não acontecem na vida real, e a chance que a gente tem de poder nos colocar no lugar dos outros, uma verdadeira aula de empatia. Talvez você não entenda como alguém se sente ao ser vítima de violência doméstica, mas através de uma história que mostra essa questão, focando no psicológico do personagem, você pode, mais do que entender, sentir. Eu defendo sempre aqui no canal que as histórias, todas elas, mas aqui focando no terror, podem ser muito mais poderosas se vocês permitirem, e esse daqui é um ótimo exemplo. O terror psicológico te oferece a chance de enfrentar angústias que você precisa aprender a lidar com, e a chance de se colocar no lugar do outro. E se você se permitir entrar naquela trama, se permitir sentir o que eles querem que você sinta, se desligando do mundo real por 2 horinhas, ao sair do filme você vai entender muito mais sobre as pessoas e como elas se sentem, tendo a chance de agora no mundo real diminuir aqueles horrores que você viu na tela, a nunca ser um dos vilões. É um subgênero que oferece muita abertura pra gente aprender sobre a mente humana, os seus medos e as suas fraquezas, enquanto nos entregam histórias incríveis que marcam o cinema, como O Iluminado. Um filme que superficialmente é uma história de fantasma, mas que tem uma trama profunda abordando questões como alcoolismo, violência doméstica e abuso infantil, através de um personagem que luta pra conseguir superar os seus medos e fraquezas e que tá numa batalha contra os seus próprios demônios. Tudo isso antes mesmo dele ir se meter com a família em um local extremamente isolado, o que apenas afeta ele, sua esposa e filho ainda mais. Aos poucos, a sanidade dele vai se deteriorando e a gente não sabe o que é real e o que não é. Existem muitas ameaças naquele lugar, mas a gente descobre que o próprio protagonista é a maior delas e que é ele que oferece perigo para os outros personagens. Outro filme que usou esse subgênero brilhantemente foi Boa Noite, Mamãe. Aqui uma mulher faz uma cirurgia plástica e volta para casa com faixas cobrindo todo o seu rosto. Acompanhamos os seus filhos gêmeos que passam a estranhar o comportamento da mãe que mudou da água pro vinho, e eles passam a questionar se aquela é a mãe deles de verdade ou uma impostora que tomou o seu lugar. A genialidade do filme, sem dar muitos spoilers, está em subverter quem é a vítima e mudar todo o panorama do filme, fazendo a audiência questionar tudo que viu e repensar o que acreditava ser certo e errado. Em Babadook, que é considerado um dos melhores filmes recentes de terror, temos uma mãe e seu filho que são atormentados por uma entidade sobrenatural que parece ser falsa no início. O filme foca na insegurança de uma mãe viúva tendo que lidar sozinha com seu filho aparentemente problemático, e é ótimo em deixar a audiência se questionando se a ameaça é real mesmo ou se o garoto tá inventando tudo. Corra é outro filme que consegue criar muito bem um clima e deixar bem claro que tem algo muito errado acontecendo ali. Mas a gente nunca sabe o que é, causando um desconforto que perdura até o plot twist ser revelado. Algo que a gente nunca poderia esperar e que aumenta ainda mais a agonia do personagem e da audiência. A trama básica é que um homem negro vai conhecer a família de sua namorada branca, mas descobre que acabou caindo em algo muito mais sinistro do que esperava. O Silêncio dos Inocentes. Para vocês que nunca assistiram esse filme, ou para quem viu há tanto tempo que nem se lembra mais, ficariam surpresos se eu contasse para vocês que além do Hannibal Lecter não ser o vilão principal desse filme, ele só aparece em tela por 15 minutos? Isso porque ele é só um elemento de um filme cheio de genialidades. Um filme que causa ansiedade pela sua premissa principal, a de saber se a nova agente do FBI vai conseguir pegar o serial killer que tá à solta e impedi-la de fazer mais vítimas, se ela vai conseguir agir em um campo sexista onde seus colegas a tratam como inferior só porque ela é mulher, e em cima de tudo isso, se ela vai conseguir a ajuda de Hannibal Lecter, outro serial killer que tá preso, mas que tem habilidades incríveis de manipulação e não perde a chance de tentar entrar na mente dela. Outros filmes que nós podemos citar como ótimos exemplos de terror psicológico que você não pode deixar de conferir são Seven, Os 7 Crimes Capitais. Nesse filme, 2 detetives, um novato e um veterano, estão atrás de um criminoso que pratica os seus crimes baseados nos 7 pecados capitais. O plot twist desse filme é sempre mencionado nas listas de melhores plot twists do cinema. Psicose, considerado por muitos um dos filmes mais importantes da história. Tudo bem que todo mundo já deve saber o plot twist desse daqui, mas ainda vale a pena assistir pela construção do clima e do mistério que culmina em uma revelação que marcou a história. Cisne Negro. Aqui temos uma dançarina que luta para manter a sanidade depois de ganhar o papel principal no recital O Lago do Cisne. Em um ambiente cheio de competição e perfeccionismo, vemos o psicológico da personagem se deteriorar enquanto vamos juntos com ela nessa viagem, que só vai piorando.
O Sexto Sentido, filme que traz um garotinho solitário que tem o poder de falar com os mortos e que busca a ajuda de um psicólogo infantil que não acredita nele até que vê as habilidades do garoto em primeira mão. Sério, se por algum milagre você ainda não assistiu esse filme e não sabe do plot twist, corre pra assistir que vai valer a pena. Aliás, todos esses filmes. Antes de eu explicar o último elemento importante de um terror psicológico, se tá gostando do vídeo, deixa seu like aqui. Isso ajuda muito ele a chegar a mais fãs de terror. E se você tá curtindo mesmo esse conteúdo, comenta aqui no vídeo. Os seus comentários são a única forma de eu saber que vocês querem mais vídeos como esse. Muito obrigada e vamos continuar. Vocês viram que eu falei muito de plot twist? Isso porque a virada na trama, que é a tradução de plot twist, é um elemento muito importante pro terror psicológico. Não obrigatório, mas geralmente ele é presente. Isso porque, como esse subgênero foca em criar esse clima de desconfiança e de desconforto, mostrando pra gente que o que deveria ser normal tá longe disso, é comum que ele precise de um momento onde ele mostra pra gente o que é que faz essa situação algo tão diferente. De forma alguma, essa revelação quer dizer que depois a trama fica mais leve ou ela deixa de ser desconfortável. O contrário, na verdade. Ele pode até tirar o elemento de confusão, mas ele adiciona perturbação e inquietação, já que agora as cortinas caíram e não tem como fingir que não tem nada de errado acontecendo. O terror psicológico ganhou muita atenção nos últimos anos, e infelizmente caindo até numa briguinha idiota entre fãs de terror que acreditam que esses filmes são superiores aos filmes de terror que focam mais em violência gráfica. Aqui no canal não tem lugar para essa besteira de superioridade. Existem uns subgêneros que você gosta mais do que outros, mas isso não te faz uma estrelinha dourada. Sempre desconfie de quem diz que gosta de filmes de terror psicológico, mas na vida real se sente superior ou inferioriza as outras pessoas. Porque ou essa pessoa tá mentindo, ou ela assistiu esses filmes errado e não aprendeu nada com o que viu. Agora eu quero que vocês me digam, vocês gostam desse subgênero? E qual o seu filme de terror psicológico favorito? Tá entre esses que eu mencionei ou vocês acham que eu esqueci de mencionar algum filme essencial para esse subgênero? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser saber mais sobre outros subgêneros do terror, clica aqui nessa playlist para ver os outros vídeos que eu fiz explorando mais esse tema. Eu espero que você tenha gostado de aprender mais sobre terror psicológico. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.